CEAP, Hoje tem culto do lar. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Desculpe aí o atraso desses minutinhos, mas vamos prosseguir, vamos cumprir uma hora de estudos. Adilane lerá o Evangelho, fará a prece e iniciaremos os estudos. Capítulo 6, o item 2. O Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, entram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos filhos, aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Mestre Jesus, amigo, irmão e médico de todos nós, aqui estamos reunidos em Teu nome em primeiro lugar e em nome de Deus celestial, acima de tudo, para estudarmos a doutrina espírita, na sua pureza, na sua simplicidade, e para isso rogamos a inspiração dos nossos benfeitores, dos guias que dirigem esta casa de amor, o irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Permita ainda, Jesus, que além de Leon Denis e Allan Kardec, a nossa irmã Ivone, o Camilo, responsáveis por esta obra, Memórias de um Suicida, junto com Denis, possa estar mais perto de nós, para bem compreendermos o texto que será lido e estudado. Inspira-nos através desses irmãos, ajuda-nos, apoia-nos. Em Teu nome, Senhor, em nome desses guias amoráveis que aqui citamos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, antes de ir, paramos na página 375. Ah, tá aqui. Vede que possuindo, se precisar da borracha, a borracha está lá, é só ligar e se precisar, só aquela pontinha. Então vamos lá, nós estamos estudando aqui, nesse capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 15, Novos Rumos, e o nosso
irmão Jerônimo veio visitar o grupo, não é isso? O irmão Jerônimo veio visitar o grupo. Eles estão agora reunidos para uma despedida, que eles estão liberados. Aí o irmão Teófilo está... Para o Jerônimo que irá reencarnar, né? Então, vamos lá. Ele diz que a partir de agora, foi na página 7.4, que ele é pertinente para a gente. Eu vou ler no último parágrafo da página 374. Desde o dia em que os umbrais desta colônia correcional se descerraram por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tendes vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. Em vosso próprio benefício fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mais ríspidas vossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente vos teriam absorvido totalmente, por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao aprisco. No entanto, hoje venho para vos participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós, aprisionando-vos por impositivos de severa proteção e vigilância, descerram-se agora, permitindo-vos liberdade. Sois livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a estes hospitais e a estes presídios competia tentar, a fim de vos auxiliar na emergência crítica em que estáveis embaraçados, foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no vosso trajeto, novos afazeres e condições de vida reclamam da vossa parte atividades e energias que, sinceramente, desejamos sem esmorecimentos nem tibieza, pois já tereis bem compreendido que jamais haveis de morrer, jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos, ou da frente da criação, ou do universo. E isto acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Em vós reside a vida eterna daquele que vos concedeu a glória de vos criar à sua semelhança, o que equivale dizer que sereis como ele é, por toda a eternidade. Caramba! Então, vamos só destacar aqui algumas coisas que a gente nem viu semana passada. Se somos senhores do universo daqui para frente, ele está dizendo ali, isso cabe para a gente também. Então só há um objetivo: conquistar o universo, através do conhecimento e através do amor, porque tudo que Deus fez foi por amor, o universo e as nossas vidas. Então aqui, como disse a Carmen aqui, soou a liberdade para eles. Agora eu lembrei, quando estava lendo, do tempo da Lei Áurea, quando foi assinada a Lei Áurea. Aí disseram para os escravos: vocês estão livres. E os escravos fizeram o quê? Livres? Para onde que eu vou? Saíram pela rua cantando: não sou mais escravo, eu estou livre. Eu estou imaginando isso, né? Mas comer o quê? Viver de quê? Não sabiam ler, não sabiam escrever. Iam morar onde? Lá tinha senzala. E agora? Entenderam que a escravidão foi muito dura, muito dura. Aí eles foram para as periferias. Para as periferias, foram habitando os morros. Hoje a gente está vendo aí o resultado de tudo isso. São questões históricas para você compreender, por exemplo, essa cidade tão bela, com uma geografia inigualável no mundo inteiro, mas com tanta dor, com tanta miséria, com tanta sujeira, com tanta pobreza, com tanta doença, com tanta ignorância.
Começou ali, no Brasil Colônia. E a gente está vendo aqui esses homens livres. Como eles devem estar se sentindo, né? E agora? Eu estou livre aqui do hospital, por onde que eu vou? O que eu vou fazer? Que liberdade é essa? Vou ter que reencarnar? Eu posso? Como é que vai ser? Deve ter passado um filme na cabeça deles, né? Estou livre. Pô, até agora eu estava numa disciplina rigorosa. Até agora eu estava no hospital presídio, como ele colocou. De repente as portas se abrem. Eu vou para onde? Vou voltar para a Terra? Vou ficar andando lá? Vou procurar minha família? Vou reencarnar? Vou reencarnar com... Claro que tem todo um trabalho para ser realizado com eles, né? Mas isso deve ter passado na cabeça deles. Uma sensação de liberdade junto com angústia, né? Estou livre. Livre para quê? Para fazer o quê? Eu estou tentando sentir aqui a dor deles, Aí vem hoje: vede que possuindo vida eterna, finalidade gloriosa, reclama vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do universo mantém a intensidade de sua glória. Vai lá, Dilane. Aí nós paramos aí, né? Para que, pois, a vez de recalcitrar contra a vossa origem divina? Porque se inferiorizar a criatura na desobediência, quanto mais as leis imutáveis da criação, se no seu cumprimento é que encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrada, assim como a felicidade, porque tanto se empenha e suspira. A alegria, a paz, a glória imorredora, vosso suicídio, para que vós aproveitou? Apenas para vós próprios demonstrar o grau de ignorância e da inferioridade em que laboráveis, presumindo possuir muito saber e muita ciência, apenas para que? Lê isso, Nilton. Não, vê você, lê. De estender vossas amarguras a longitudes incalculáveis para o vosso raciocínio, quando seria muito mais suave, porque meritório o acomodar-vos aos impositivos da lei que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que é o depositário. Então, eles estão livres, mas o nosso irmão, como é o nome dele? O Teócrito, está dizendo, olha só, por que recalcitrar contra a vossa origem divina, né? Isso serve para a gente. O que ele está querendo dizer? Recalcitrar é ir contra as leis divinas. Foi o que os suicidas fizeram. A lei é a vida. E eles impuseram ali uma sanção à lei. Eu não quero mais viver, eu não aceito essa lei. Mas a lei é a lei.
A lei diz não matar. Aí você vê e mata o outro. Eu não aceito a lei. Esse camarada, esse indivíduo tem que morrer. Você infringiu a lei. Você vai responder por isso. Então eles se mataram. E só tem uma maneira de ser feliz. Foi o que ele disse aqui, ó. Isso é doutrinário. Por isso que são obras doutrinárias. Esta obra não foge ao livro dos Espíritos. Não foge a Kardec. Como ele diz aqui, ó. No seu cumprimento é que encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrada, assim como a felicidade, porque tanto empenham e inspira a alegria, a paz, a glória imorredora. Como está no livro dos Espíritos, você só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. A felicidade, ela é conforme a lei de Deus, e você só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. É o que ele está dizendo, o que está no livro dos Espíritos. Aí ela diz para eles, vocês se afastaram da lei de Deus, se acharam muito cultos, muito inteligentes, e eram inteligentes. Mas o que vocês conseguiram para vocês? Dor. Dor. Isso serve de lição para nós. A gente sempre, nós que estamos reencarnados, temos que prestar atenção, porque ele está dizendo para eles e para a gente. Vai que passa na nossa cabeça acabar com a vida por um motivo qualquer, de dor. Não. Eu tenho que ser homem e enfrentar isso. Até para isso tem que ser homem. Até para isso tem que ser homem. As mulheres também tem que ser homem, viu? Tem muita mulher com muito mais coragem do que muito homem, né? Isso aqui é uma linguagem preconceituosa. Mas como só a maioria é mulher, a gente vai mexendo com vocês. Mas a gente tem que ter coragem, a coragem da fé. A coragem da fé. Porque as adversidades vêm a todo momento. E elas vêm a um crescente. Tanto a nível familiar, a nível social. Olha o que passa a nossa sociedade hoje. É só a sua filha casar com um cunhado, com um genro, gente boa que você vai ter. Ou o seu filho casar com uma moça que vai ser a sua nora. Começam os problemas. Fala. Começam os problemas de que você tem que ter a fé alicerçada no conhecimento para amenizar essas dificuldades e continuar a viver. Quantos tombos econômicos e as pessoas se suicidam por isso, não é? Então, a gente não pode fugir à lei, tem que cumprir a lei. A vida é a lei e a gente viver faz parte da lei. E a gente tem um instinto de conservação, mantendo a gente vivo, para que a gente seja forte. Apenas para distender vossas amarguras a longitudes incalculáveis. Eles usaram a inteligência deles de maneira errada, por ser ignorantes às leis de Deus, e distenderam, como ele falou aqui, distenderam a longitudes incalculáveis a dor que eles irão sentir pelo ato cometido. Por isso Jesus disse lá na cruz, para aqueles homens que estavam ali achincalhando, o que ele falou? Deus, Pai, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Eles estavam ali plantando dor, porque nada foge à lei, nada foge à lei. A lei é de amor, e tudo que é contrário ao amor, a gente vai colher o fruto. Tudo que a gente faz em favor do amor, a gente também colhe o fruto. Só que um é doce, o outro é amargo. Então ele coloca ali os impositivos das atribulações cotidianas, e a gente vai se elaborando como espírito para continuar a jornada. Continua, Dilane. Que vos sirva a amarga lição da experiência. Meus amigos. Então você vê, quiçá nós que estamos aqui, quem está nos ouvindo, não cometemos suicídio numa dessas existências passadas. Quiçá hoje a gente tem horror a algumas situações, porque naquela situação eu cometi um suicídio, Então, que sirva de lição para eles, que tenha servido de lição para nós.
E quando a gente escuta, e que se eu não tenha cometido, quando a gente escuta uma notícia dessa, dói a nossa alma. Dói. O irmão não está mais aqui, foi levado. Vou citar novamente o exemplo dele, que foi aqui num trabalho. Perguntado, por que você se suicidou? Um jovem de 18 anos. Eu cheguei em casa, primeiro ele reclamava, foi o pai. O pai era tudo para ele. O pai tinha desencarnado. Ele andava muito triste. Quando ele chegou em casa, encontrou um bilhete da mãe. Meu filho, me perdoe, mas eu fui encontrar com seu pai. Porque a mulher era apaixonada pelo marido. Ele viu a mulher, a mãe, morta. O que foi que ele fez? Vou atrás da minha mãe e do meu pai. Também se matou. Na hora, ele falando, a minha alma chorou de dor. Falei, meu Deus, quanta dor, porque ele chorava muito. E a lei é a lei, mas ela tem atenuante e ela tem agravante, né? Nesse caso, eu creio que ela tenha atenuante, né? É por amor, porém a lei é a lei. Certamente ele não vai ficar com o pai, nem com a mãe, nem a mãe com ele, nem a mãe com o pai. Porque onde o pai está, eles não podem estar. Provavelmente estavam, né? Ele foi para o Maria de Nazaré, pedimos a misericórdia de Deus, que neste momento de dor extrema, só há um recurso, a misericórdia de Deus. A misericórdia. É lei também. Porque a lei, ela é de progresso. Quando você se suicida, você infringe a lei de progresso. Você corta, ou quando você assassina alguém, como está no livro dos Espíritos, você corta a possibilidade de progresso daquela pessoa. Você se matando, você também faz isso. Então a lei é de progresso. A gente foi criado para isso, e estamos na caminhada há quantos milênios? Infindável o número de séculos, de milênios, que nós estamos na caminhada para Deus. Porém, acima disso, a lei de amor, a lei de misericórdia. Por isso, aqui em nossa prece, sempre que vamos estudar aqui com os suicidas, como estudamos na quinta-feira, na sexta-feira, a gente pede a presença de Jesus misericordioso, do Jesus médico. Misericordioso ele sempre foi, mas Jesus é médico, Jesus é o mestre. Falam, Jesus é o príncipe da paz. Tem vários títulos que o Cristo tem. Então, neste momento de dor extrema, a gente precisa de Jesus médico, de Jesus misericordioso, que ele apele ao Pai Santíssimo, ao Pai de todos nós, para nos ajudar. Ele não nos ensinou que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7? Neste momento, esse Espírito que citamos aqui, como todos os outros que nos ouvem, precisam desse perdão. Não que se passe a mão na cabeça, não que a gente não cumpra aquilo que a gente tem que cumprir. Nós não estamos pedindo isso, estamos pedindo misericórdia, ajuda, me dê a mão, me ajuda a levantar, me ajuda a vencer. Eu vou retornar à carne, eu vou passar pelo mesmo motivo que me fez suicidar-me. Me dá força para eu vencer, me ajuda, me dá um refrigério, Senhor, deixa eu ver esses parentes, que seja por um minuto. E foi concedido no trabalho a eles este momento de reencontro do marido, do pai, do filho e da mãe, que já estava hospitalizada. Então, um momento de enlevo, de força para aquelas almas caminharem, é o que eles precisam. Quando a gente ouve a mensagem dada aqui pelo guia da casa, o que ele disse nesta última mensagem? O que vem dizendo? Misericórdia.
misericórdia para esses homens que dirigem as nações. Um dia eles foram crianças, um dia eles se amamentaram, um dia eles cresceram, estudaram com um único objetivo: serem homens de bem, fazerem o bem para a humanidade. Já estavam marcados para isso, porque não é qualquer um que ascende ao posto de dirigir uma nação. Não é qualquer um. É predestinado. Antes de nascer, ele tem ali uma dívida com a sociedade, uma dívida imensa. Todos eles, bons e maus dirigentes, têm uma dívida social muito grande. E como a dívida é muito grande, só tem uma maneira dele quitar essa dívida: é voltar no seio da mesma sociedade que ele prejudicou e que reclama uma reparação. Aí ele volta e faz tudo errado de novo. É o que a gente está vendo. Grandes líderes no mundo inteiro, com interesses mesquinhos, grandes movimentos, que tem aí uma meia dúzia de pessoas liderando tal qual ou tal movimento mundial, por interesses econômicos, interesses mesquinhos, e que morram quem tiver que morrer. É assim que eles pensam. Então ele pede misericórdia para esses homens, e a gente deve orar por eles, por nós e por eles. Por nós, para suportar a carga que a gente já está suportando e vai suportar, e por eles, porque eles vão colher o que plantaram. E se nós estamos hoje colhendo os frutos dessas dores, numa comunidade difícil, morando num lugar difícil, num país difícil, é porque também ontem nós fizemos outros sofrerem. Significa que nós precisamos passar por isso. Não é a lei de olho por olho, dente de dente, a lei de talião. Não é isso, não confunda. É a lei de causa e efeito. Seria a lei de talião se eu tivesse que fazer eu me quitar diretamente com aquele que eu ofendi. E não é assim. Eu me quito com a lei de Deus. A lei de Deus. O outro me perdoou, o outro seguiu o seu caminho, o outro se livrou dos problemas dele, porque eu quis ser um instrumento da lei na vida dele. Então, ele foi embora, mas a minha dívida continua com a lei de Deus. Então, muitos que estão aí têm dívida direta conosco. Nós que lidamos com o público, com a palavra, muitos estão, mas muitos não. Porque alguns ou muitos nos perdoaram, seguiram, entenderam, compreenderam, até nos amam hoje. Outros, por ódio, por vingança, continuam. Mas a minha dívida é para com a lei. Então, misericórdia para esses homens. E por que estamos dizendo tudo isso? Porque isso vem provocando suicídios. E quando tiver as grandes perdas nas bolsas, como aconteceu em 1920, não foi? 29, como é que era o nome lá? De 1920? Como é que é? Big Crash. Crash, de crash. O que foi o Big Crash? Tá, a queda da Bolsa de Nova York. Aí o que aconteceu? Muita gente perdeu muito dinheiro. Você trabalha com a economia? Não. Então, muita gente perdeu muito dinheiro. E o que foi que aconteceu? Suicídio em massa. Né? Muito suicídio, muita dor. A gente hoje vem na 14ª queda consecutiva da Bolsa de Valores. Isso aí anteontem, né? Hoje não sei se é a 15ª, a 16ª. A fuga de capitais do país e levando gente ao desespero. Nós não chegamos no ápice ainda. Pode isto acontecer? Pode. Então a gente ora por esses homens, inspira os homens que nós elegemos
para dirigir a nação, para nos dirigir. Senhor, tende misericórdia deles e de nós também, porque nós estamos na parte de baixo da pirâmide. Tende misericórdia, é o que a gente tem que pedir. Essas crianças que estão nascendo agora são crianças fortes, que vêm no momento difícil, vêm para passar por provas, por dores acerbas. Então vamos lá, aí ele continua aqui, né? Que vos sirva a amarga lição da experiência, meus amigos. Foi o que a Dilane leu. Vai, continua, Dilane. Que as lágrimas vertidas por vossas almas, inconsoláveis em presença da realidade que vindes contemplando, se perpetuem nos refolhos das vossas consciências, como salutar advertência para os dias por vindouros, quando, renovando experiências que deixastes fracassar, praticardes as sublimes tentativas da reabilitação. Olha, que fique gravado nos vossos refolhos, que vocês vão passar pela mesma experiência. Claro, se foi ali que você faliu. É naquilo que você tem que dizer: eu sou o mais forte, eu venci. É na dor da traição, vai passar pela dor da traição novamente. É na dor de perder tudo que tem, vai passar pela dor de perder tudo que tem. Olha a reencarnação do Jerônimo, que nós acabamos de ver. Vai nascer rico novamente. De um ponto de vista material, um homem do mundo, ele vai, pô, se o cara errou, faliu naquilo ali, fez o que fez, vai ter a riqueza de novo? Não, isso não é justo. Me dá essa riqueza, eu quero ser rico, né? Não, a expiação da riqueza. Ele vai ser muito rico, vai fazer parte lá de uma família rica, vai herdar, vai administrar os bens da família, vai administrar os bens de outras pessoas, vai ser bajulado, claro, rico, novo, vai ser bajulado, porém, vai perder tudo, vai ficar sem nada de novo. Não foi assim que ele se suicidou quando ficou sem nada? Endividado? Vai perder tudo. Porém, que fique nos refolhos de sua alma o suicídio jamais. E qual foi o compromisso dele? Social. Atender os órfãos. Abrir uma instituição para atender aos órfãos. Até o amigo lá diz a ele: tomara que você faça isso antes de ficar pobre. Abre a instituição, que Deus queira, né, para ele não se perder. E o único consolo que ele vai ter na terra serão os órfãos. Ele não se casará, ele não terá filho, e vai ter somente os órfãos como filhos, filhos alheios. E por que isso? Por que ele não vai ter filho? Porque ele abandonou os filhos dele. Ah, mas a dívida dele não é com o filho dele? Não, a dívida é com a lei. Tanto que ele vai se quitar com a lei se atender bem aos órfãos. Se der amor, se der carinho, se viver com os órfãos. Traga para uma casa espírita, para um presidente de casa espírita. Vamos falar mal do altivo, ele já morreu, ele não vai falar mesmo aqui. Se ele falar no meu ouvido, eu não escuto. Não, é diferente. Para mim, ele foi um missionário. Mas um homem endividado como eu, que não tem nada de missionário, só tem dívida. Aí você vai ficar sem a mulher que você tanto ama na terra, e você vai ter que abrir uma instituição para abrigar os famintos, os que vão bater a sua porta. E vai divulgar a doutrina espírita, que você veio para isso e não fez. Vai fazer guerra. Tá bem, Senhor, eu quero, eu vou, meu anjo da guarda, eu vou sim, me ajuda, ô Lourdinha, eu vou passar por isso, vai estar tudo bem, vamos embora.
Aí você esquece. Aí vem para cá. Né? A primeira fase passou, a Lourdinha largou, me deixou, partiu. Eu fiquei. Abrimos a casa, a segunda fase. A terceira fase é manter tudo isso, é abrigar os pobres, é você não deixar a vaidade tomar conta de você, é você não deixar o orgulho te sobrepor, porque você faliu aonde? Vaidade, orgulho. Aí nós temos dito constantemente, aqui é a casa das pessoas simples, temos que ser simples. Será que não é lá nos refolhos de minha alma falando? Não, cuidado para não fazer bobagem de novo. Você já faliu aí, ó. Essa é a caminhada de todos nós. E vocês que estão com essa cara de múmia paralítica me olhando aqui, me ajudaram, viu? Ah, fali, me ajudaram. Agora tem que me ajudar a consertar. Porque vocês também têm dívida. Não é só eu não. A minha é maior, mas a de vocês também não é pequena não. Está querendo botar culpa lá. Ele que não arca com as consequências dele. Pois é. Claro. Participando-vos a liberdade que por lei vos é outorgada. Referimos-nos ao direito. Não, é participando-vos, está certo, a liberdade. Ele disse da liberdade, por isso que eu não entendi, desculpa. Participando-vos a liberdade, quer dizer, o dizer da liberdade de vocês, que por lei vos é outorgada, quer dizer, é de direito de vocês. Agora que eu entendi a frase, vai. Pode ler de novo. Ao direito que tendes de, por vós mesmos, e sobre vossas responsabilidades. Deixa eu virar aqui. Tratar dos interesses próprios, presidindo com vosso próprio raciocínio os destinos que vos aguardam. Sim, sois livres de escolher o que melhor vos parece. Recebestes onde até agora estagiastes elucidações convenientes que vos permitem o critério da escolha. Olha só, a lei outorga a eles a liberdade. Agora, não existe liberdade sem responsabilidade. Não existe isso, nós sabemos disso. Claro, para todos nós. Quando que a tua mãe deixou você ir na padaria comprar pão sozinha? Né? E no primeiro dia que você foi comprar, ela ficou de olho. Pega aqui a Edilane, né, com os filhos grandes aí, não, ia para a escola levar, ia, voltava. Foi largando devagarinho, foi largando, até eles adquirirem a responsabilidade. Quando que tua mãe deixou você atravessar uma rua sozinho? Vai de mão dada, olha para um lado, olha para o outro. Não vai, menino, preste atenção, olha lá, fechou o sinal. Fechou. Aqui no Brasil tem que fechar o sinal e o carro parar. Né? Vamos atravessar na faixa. Infelizmente não tem faixa em todos os lugares. Infelizmente. Né? Mas você ensina. Olha, vem carro? Não. Olha para o outro lado, vem carro? Não. Então dá para atravessar a rua. Aí você vai soltando devagar, até você deixá-la vir sozinha para a escola e atravessar as ruas. Você reza, né? Ah, meu Deus. Depois você vai confiando. Né? É isso que ele está dizendo. A gente vai ficando velho, acho que vai voltando a ser criança, né? Eu quase não ando a pé. De ônibus tem muito tempo, vai de carro, volta, né? Eu deixei o carro de um lado, daquele lado ali das Américas, fui do outro lado, via lá uma lâmpada.
porque estava tumultuado o trânsito, deu para estacionar. Atravessei no sinal direitinho, como todo bom velhinho tem que fazer. Parou o sinal, olhei, fui, voltei para lá. Só que aquela avenida é grande, né? Não dá tempo do sinal fechar, você tem que esperar de novo. Na volta, na volta eu olhei, tem um sinal bem longe, eu olhei, pô, mas não tem carro nenhum. Aí já foi a rebeldia, né? Não tem carro nenhum, olhei, está muito longe, vou atravessar essa primeira faixa, porque dá tempo quando o sinal fechar, abrir a outra. Quando chegou na outra faixa, eu olhei, assim, ué, não vem carro nenhum aqui, o que houve? Deve ter sido alguma coisa lá. Olha, eu quase que fui, resolvi olhar para o lado, era contramão, a faixa era no mesmo sentido. Quase que passou para o outro lado. Pô, quase que o carro me pegou meu pescoço ali, porque eles vieram na toda, o mão contrário. Eu levei um susto. Falei, pô, Senhor, não era suicídio não, mas caraca. Né? A gente não presta atenção, você tem que ter muito cuidado. E até mesmo você vai desacostumando com algumas coisas, você tem que ter atenção. Pô, o carro passou, porque eu só olhei para um lado. Eu acostumado, uma mão vem daqui e outra dali, mas como ali é largo, vem duas mãos de um lado, mais duas do outro. Falei, estou repetindo isso aqui para eu não esquecer, que se eu voltar lá, é fogo. Mas vamos lá, a gente se distrai, né? Vai, Dilane, continua aí. Quereis retornar à terra imediatamente, tomando novo fardo corpóreo, vós, cuja razão devidamente esclarecida concluiu pela necessidade imperiosa, indispensável da terapêutica reencarnacionista, única que vos conduzirá à cura definitiva dos complexos que vos têm afundado nos pantanais de irremediável amarguras. Só a reencarnação. Não tem outro remédio. Então, citando novamente aqui os casos concretos, não evocando a situação nem os irmãos, porque já foram levados, mas o que a gente vê sempre, de modo geral, não vou citar ninguém especificamente, a dor que eles chegam aqui, a dor física, porque a mente está ligada ainda no corpo, a mente está ligada à situação em que o levou ao suicídio. Então, a dor física, além da dor moral, do arrependimento, da saudade, a dor da... Está faltando a palavra que é... Quando você faz uma coisa e vê que não deu em nada. Do arrependimento. Hã? A dor do arrependimento. A dor do arrependimento. Que foi inócuo, aquilo não resolveu nada. Eu continuo vivo, eu não resolvi meu problema, está faltando uma... Piorei meu problema, não dá para eu voltar para dar continuidade. Frustração. A frustração é comum em todos eles. Frustração. Ainda tem uma outra palavra aí, mas frustração tá bom. Aí você trata ali, aqui, conversa, já houve conversa antes, durante a noite de sono, você trata de quê? Do alívio da dor física. Quando você tira ele da situação em que ele se encontra, tira a mente dele daquela situação. Vamos rever essa situação. Vamos para momentos antes do suicídio que vocês pensavam. Voltar. Eu volto sempre aos 15 anos. Mas às vezes eu dou com os burros na água. Tem criança de 13 se matando.
15, 16, aí eu tenho que ir rápido para 12, há 10 anos, vamos voltar para 10 anos, agora eu estou pulando 15, vamos voltar aos 10 anos. Como tua mãe te chamava? Lembra da tua mãe? Lembra de um momento feliz da sua vida? Vamos vivenciar esse momento, vamos rever do que você gostava de fazer. E ele vai dizer, eu jogava bola, eu brincava, eu estudava, enfim. Quando ele tira a cabeça, a mente do problema, da dor, a dor vai embora, a dor some. Aí a gente vai voltando, faz ele ver que ele é um espírito imortal, faz ele ver que ele escolheu aquela reencarnação. Às vezes ele não escolheu aquela, escolheu a prova da pobreza, como tem no livro dos Espíritos. Como é que faz, o que faz um homem escolher viver entre homens de má vida? Não tem essa pergunta lá? Ele sabia da prova ali, ele precisava passar daquilo, ele não sabia se ia cair ou não, mas ele pediu aquela prova. O que faz o homem escolher viver entre homens de má, que faz o espírito escolher viver entre homens de má vida? Se eu soubesse aqui de qual a pergunta, eu ia pegar para vocês lerem. Aí ele vai para ali, aí ele usou a droga, por exemplo, nasceu numa comunidade onde tinha facilidade de drogas. Ele ia passar, ele tinha que passar pela droga? Não. Aí foi escolha dele, problema do caráter dele. Mas normalmente ele ia passar pela... Normalmente você passa pela mesma situação que você escolheu. Nascer na pobreza, entre homens de uma vida, você sabia que ia ser arrastado para aquelas tentações. Quantas pessoas vivem nesses lugares e são homens de bem? Trabalham, estudam, seguem em frente. Não é? A maioria. Outros se deixam levar, acabam se suicidando. Ele retorna, se vê como espírito imortal, vê que a queda dele, ele foi o único culpado, não foi Deus, não foi ninguém que até então não acreditava em Deus, espraguejava, aí passa a ser senhor de si. Então, ele passou pela dor, a dor física aliviou, mas a dor moral não. A dor moral dói. E mesmo mais tranquilos, muitas vezes eles entram em choros convulsivos, de saudade, de arrependimento, porque eu fiz isso. É esse remédio que ele colocou aqui. Meu amigo, só tem uma maneira: reencarnar, para você esquecer o passado. E muitas vezes reencarna dependendo do motivo, dependendo da forma que se suicidou, vai ser uma pessoa triste, né, acabrunhada, vai ter uma vida de dor, uma dor que você não sabe de onde vem. Os pais vão fazer de tudo, sofrem com você. Tudo indica que os pais tiveram alguma culpa lá no passado. Se não foi diretamente com ele, teve com outros. Se não for, um missionário, porque veio porque quis. Pode ser também. Então sofre, porque pai e mãe sofrem quando vê o filho assim. Vê o filho triste, depressivo, filho doente. Sofre. Aí vem, nessa luta, esquece o que fez, porém a marca está ali, essa tristeza que não sabe de onde vem, estacionou ali o quê? 30, 40, 50, quando não vem com defeitos físicos graves, 60 anos, retorna à pátria espiritual, aí volta melhor, prepara uma nova encarnação, para continuar. Perdeu 100 anos, atrasou 100 anos no seu progresso, aí retorna, vamos continuar. Então, essas pessoas que nós temos como filhos, como netos, a gente tem que estar atento, porque pode novamente se suicidar. Então, para a gente não ter uma surpresa desagradável, tem que ver o que está acontecendo, o que eles estão vendo na internet,
o que eles estão fazendo, para que não haja uma recidiva, né? Que fala, um retrocesso, pronto. Imagina a pessoa se matar novamente. E nós já atendemos espíritos aqui, mais de uma vez, que se suicidou-se 1, 2, 3 vezes. E desesperado, eu sou um fraco. E você diz para ele, você é um filho de Deus. Você foi feito para ser forte. Você esteve fraco, mas você não é fraco. Você anima o espírito. Vai ser feito todo um trabalho com ele, para ele retornar. Ele lembra de imediato as vidas passadas. Alguns vieram do Hospital Maria de Nazaré, a maioria deles vieram de lá. Eu já conheço lá. Vai voltar para lá triste. Por quê? Não venceu, se suicidou de novo, volta derrotado. Então o nosso papel, junto com os nossos filhos, nossos netos, nós que somos esclarecidos com a doutrina espírita, é fundamental para o sucesso deles. O único posto de socorro é o Hospital Maria de Nazaré? Todos vão para lá? Olha, eu creio que não. Creio que não. Eu fiz essa pergunta à Dona Ivone. Eu fiz. Ela disse que não, mas ela não entrou em detalhes. Eu queria entender isso melhor. Você me fez aqui, aguçou mais alguma coisa em mim agora. Eu vou fazer essa pergunta para ela. Vamos ver se ela responder. Quer dizer, ela está aqui. Então ela já ouviu. Se ela quiser responder, que eu não me lembro bem da resposta que ela deu. Eu deveria ter anotado. Eu perguntei. Você escutou o que ela perguntou, Adilane? Escutei. E a Dona Ivone também ouviu. Mas tudo leva a crer que não. Agora, ali você vê pessoas de língua, como diz aqui, de língua espanhola, portuguesa, de países de língua portuguesa. Não é só o Brasil. Não, países de língua portuguesa, né, como Angola, Moçambique, os países da África, aqui o Brasil, e língua espanhola. Mas a gente vê aqui, às vezes, suicidas que vêm lá do Oriente, que se explodiu. Creio eu que esses casos, e normalmente quando a gente volta à memória deles, eles foram brasileiros, já viveram aqui no Brasil. Tem uma ligação com o Brasil, foram brasileiros. Mas tudo indica, por exemplo, vamos raciocinar, acho que eu estou dando a resposta, está inspirando aqui, né? Deve ser, né? Porque a gente nunca sabe o que é inspiração, o que é da nossa cabeça, né? Eu que sou médio de paralelepípedo, mas você imagina na China, quantos chineses se suicidam? Em termos per capita, é o maior índice de suicídio do mundo, a maior população do mundo, 1 bilhão. Lá ainda paga ainda porque se suicidou. Hã? Lá é pior que ainda paga ainda porque se suicidou. No Japão ainda tem que pagar lá o O metrô, dano se que for no causa tretão. à sociedade. Então você pega esses espíritos da China, da Coreia do Norte, do sul-coreano, do Japão. O Japão tem muito suicídio. Deve. Então, eu nunca vi aqui nesses trabalhos, já vão alguns anos, um espírito que se suicidou lá na China. No Japão já. Já. Agora na China não. Então deve ter uma colônia, tudo indica que sim, deve ter, não tem com certeza, que atenda a esses espíritos. Como é que você vai falar para um chinês materialista ou budista? A maioria lá é proibido, né? Algumas religiões, né? Principalmente o cristianismo. Na Coreia do Norte, por exemplo, como que você vai atender esses espíritos com Jesus, com Maria? Tudo vai ser reportado a Jesus, mas de uma maneira que eles compreendam, né? De uma maneira que eles compreendam, porque a compreensão deles é diferente da nossa compreensão, né? Creio que seja por aí. Deve ter aqueles seres que eles cultuam, eles devem ir para esse lugar, onde tem. Jesus é o governador do planeta.
Então Jesus está por trás de todos esses movimentos. Então eles serão levados para uma colônia, para uma colônia em que o diretor mais alto é Jesus, que eles vão sempre se reportar a Jesus. Eu não sei como é que isso funciona, né? Não sei dizer. Mas com certeza tem. E você disse que às vezes ficam pela terra, né? São capturados. Muitos são sequestrados por hordas de bandoleiros do além. Ele colocou aqui o caso lá do Agenor Penalva, que prendia uma porção de suicidas, abusava, né? Trazendo... Olha, gente, deu 1 hora de estudo, hein? Deu 1 hora. Nós começamos 9h10, são 11h10. Vamos parar aqui, ó. Onde é que nós paramos? Tendes liberdade. Para fazer uma vez que estás. Próxima aula. Então vamos botar, quereis retornar à terra, porque semana que vem, se eu falar tendes liberdade, eu não vou saber o que foi. Tá? Quereis voltar à terra? Vamos voltar dali? Gente, a vida é muito séria. A vida é muito séria, não dá para brincar, não. E às vezes dá até medo, né? A responsabilidade é muito grande de viver. Então, Jesus, te agradecemos amanhã de estudos, agradecemos a sua autorização pela inspiração e proteção que tivemos nesta manhã em nossa casa de amor. Nesta prece, rogamos por esses irmãos sofredores que através do suicídio retornaram à pátria espiritual. Misericórdia para eles, misericórdia, alívio para suas dores, esperança, ajude-os. E quanto a nós que estamos reencarnados, sustenta-nos para que jamais cometamos esse ato contra nossas vidas. Rogamos por todos os suicidas que estão reencarnados, força, ânimo, coragem, que chegue até eles, Senhor, os recursos necessários, através dos seus guias, para eles perseverarem, criarem resistência ao mal e saírem vitoriosos desta nova etapa de vida. Para aqueles que estão em colônia ou abrigados em nossa casa, o amor e a esperança para todos. Então, despeça-nos em teu nome, em nome de Deus, em nome da Dona Ivone, do Camilo, do nosso Leon Denis, de Allan Kardec, da direção espiritual da nossa casa de amor, do altivo, em nome desse sentimento maior, o amor que vibra neste ambiente, que o perfume das rosas seja espargido por todos os cantos desta casa, chegando aos lares que nos ouvem, a colônia Maria de Nazaré. Em nome do amor, como dissemos, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.